Olá, família Ciente, alegria, salve, salve. Mais uma vez no nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Obrigada, família Ciente, pela sua presença. E você que está chegando agora, através dos nossos shorts, seja bem-vindo. Entre para a nossa família. Muito estudo e muitos assuntos curiosos, vistos pelo ângulo espiritual. Você vai gostar de maratonar os nossos vídeos. Mas antes, dê o joinha, gente, não custa nada, faz uma diferença enorme para nós, tá? Então, é só uma clicadinha, tá bom? E clica aqui, nesse botãozinho, nesse ícone vermelho que está aqui do lado, tá bom? Participe aí da nossa família. Bem, hoje nós temos um tema muito interessante, que é sobre eutanásia, como é vista pelo plano espiritual e pela vida eterna, a questão da eutanásia. Então, dá um olá para nós aqui, Vânia. Olá, boa noite, queridos amigos, aqui estamos de novo com um assunto muito sério, que é um assunto que muitas vezes a mídia levanta esse assunto, porque em alguns casos se faz a eutanásia, tanto a eutanásia para com crianças como para doentes que são chamados irrecuperáveis. Então, esse assunto é que vai nos trazer hoje uma reflexão sobre a espiritualidade. A maioria dos médicos, a maioria da ciência é materialista. E, normalmente, só tem olhar para o corpo físico. E como a morte, para quem é materialista, é o fim, nada como ter piedade de um doente que está em coma há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e que não se movimenta, de acabar com esse sofrimento que eles dizem que é um sofrimento, mas que não conhecem o lado espiritual. O lado espiritual é aquele que todos nós, que somos espíritas e umbandistas, e que estudamos a doutrina espírita, sabemos que todas as nossas situações que vivenciamos ao longo das existências têm reflexo no nosso espírito e perispírito. Dizem os espíritos, aliás, até Emmanuel diz isso, que o sentimento de culpa vai corroendo no plano espiritual o espírito devedor. Corrói de tal modo que acaba deformando o perispírito, de acordo com a culpa, de acordo com a situação em que ele viveu. E para ele se redimir dessa culpa, ele pede uma reencarnação e pede para passar por situações desse gênero. Crianças deformadas e pessoas, crianças também, que passam por aquele estado de coma e que, na visão física, é irrecuperável. Bom, pensar em eutanásia é pensar que existirá um alívio, mas a partir do momento que nós, espíritas, umbandistas, espiritualistas, acreditamos na vida eterna, a prova desse espírito talvez continue no plano espiritual, porque quando a gente precisa passar por uma experiência para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, a gente passa, seja aqui ou no plano espiritual. A partir do momento que a vida não cessa, ela vai continuar, as nossas provas e expiações podem continuar também. Então, é uma ilusão falar em término da vida. É uma ilusão dizer que você está terminando com uma vida, porque a vida não acaba. E muitas vezes aqueles meses, aqueles dias, aqueles minutos e segundos que a gente fica encarnado nos liberta
100% de situações que a gente veio por um período para passar. Existe uma sabedoria divina, perfeita, que rege a nossa vida. Deus não comete erros. E os erros são do homem, com certeza. Deus é perfeito, bom e justo. Muitas vezes aquilo que a gente chama de sofrimento é um período de expurgação de situações que a gente vem resgatar do passado. Isso ocorre. Então, se você abrevia uma vida, muitas vezes você está privando aquele espírito de uma libertação de algo que incomoda a sua própria alma. Certo, William? Fala um pouquinho mais sobre isso, dando exemplos, eu acho que vai ficar mais claro aí para o pessoal entender. E olha, eu quero dizer para vocês, tem alguma dúvida a mais sobre esse assunto, algo não ficou claro? Escreve aqui no comentários que a gente lê todos os comentários, viu? E a gente vai responder. Eutanásia, né? Esse é o assunto? Eutanós, viu? Eutanós, nós vamos falar de eutanásia. Na verdade, estamos falando, vocês duas falaram eloquentemente sobre tudo que tem para ser dito sobre isso. Só queria acrescentar um ponto. Doutrina espírita e umbanda são liberdade, tá? O verdadeiro espírito, o verdadeiro umbandista não impõe nada a ninguém. Todavia, duas coisas são muito claras para nós. O término da vida imposto, não seja pela vontade de Deus, está errado, certo? Esse é um ponto muito importante. E aí a gente deriva em dois. Assassinar e abortar e se suicidar, 3, são coisas que ferem exatamente essa lei de Deus. Então é muito importante que digamos isso. Eutanásia é assassinato, ponto. Tá? E muitas situações, a Vânia comentou en passant, né? Tem gente que está 30 anos, que já ficou, né? 30 anos em coma, absolutamente morto, que todo mundo disse, não vai, essa pessoa não vai voltar, essa pessoa não vai ter condições de vida. E ela volta. Por quê? Porque a grande verdade é que os médicos pouco sabem ou nada sabem. E o plano espiritual nos ensina que Deus, ele é justo e bom, e se a pessoa tem que fazer alguma coisa, nós vamos fazer uma coisa de maneira bem clara em relação ao que está sendo dito sobre a eutanásia. Certo, Vânia? Certo, William. E a gente se recordando da história da humanidade, e nós vemos muitos casos que, na época medieval, por exemplo, se queimavam as pessoas porque queriam livrá-las do inferno eterno, porque eles não eram da religião católica. Então, eles tiravam a vida da pessoa queimando para que ela não sofresse a vida eterna no inferno. Então, veja bem, tantas barbáries nós cometemos, o espírito humano cometeu, quando a consciência se abre no plano espiritual e o espírito revê vidas passadas e revê tudo o que ele destruiu ao entorno ou destruiu dentro da sua própria vida, na sua família, ou até coisas humanitárias, fazendo coisas que destruam outros seres. E quando a consciência realmente acorda, ele vai se sentir culpado. E quando ele se sente culpado, só existe uma saída para ele, reencarnar. Mas o sofrimento que ele tem na culpa, em lugares em que ele vai viver, que são lugares nada agradáveis no plano espiritual, e ele vai sofrer muito, porque vai haver muita cobrança de pessoas que ele matou, ele desfigurou, ele cometeu abusos. São coisas reais. E esses espíritos se sentem dificilmente saudáveis. Eles não podem se sentir saudáveis. Eles começam a se sentir menos. Eles começam a se deformar. Eles começam a sentir o seu espírito
ficar de uma maneira muito terrível. E aí, o que acontece? Eles reencarnam. E reencarnam em situações extremamente difíceis, com deformações físicas, com situações deploráveis, vivendo-as muitas vezes na miséria. E aí, nós vamos ter piedade desse espírito e para ele não sofrer, nós vamos tirar a vida dele? Uma criança nasce deformada. A mãe não quer ficar com ela, porque ela está deformada. É triste para uma mãe. Mas nós vamos tirar a vida dessa criança? Nós não sabemos se alguns dias que ela viva vai fazer diferença na vida dela, na vida espiritual. Alguns dias, alguns meses, ou algum ano de vida. E para a mãe, que também tem responsabilidade nisso, porque ela também se envolveu, ela recebeu esse espírito como mãe, como pai. E como nós podemos tirar a vida de uma criança assim? Inclusive, dentro da barriga, existem médicos que já querem tirar ou matar a criança antes de nascer. Mas nós não sabemos espiritualmente o que se passa. É um mistério. Sim, é um mistério. Que cada ser humano é um. Cada vida é uma. Mas nós temos certeza de uma coisa: o espírito é eterno, nada acontece por acaso, e nós não temos condições de julgar ninguém e nada. Se a pessoa está em sofrimento, nós temos que ajudá-la, dar carinho, orar muito, fazer passes, pedir a Deus, fazer tudo o que nós pudermos espiritualmente para que aquele espírito se acalme, para que aquele espírito possa se desincumbir desse peso de culpa que ele traz. E essa mãe e esse pai têm que ser amorosos, porque isso também vai fazer bem para a alma desses pais. E para as pessoas que ficam em coma? Um jovem, uma senhora, um senhor, 10 anos, 15 anos. Sim, é o tempo necessário para que ele se desprenda da culpa que ele traz. Emmanuel foi muito claro quando disse: são suicidas. São pessoas que têm uma culpa muito grande dentro de si. E eles precisam passar por esse tempo. Se forem, porque vocês pensam que o espírito fica ali grudado no corpo? Não, ele sai. O corpo está ali, mas o espírito está desprendido pelo cordão de prata. E lá no plano espiritual, nós não sabemos o que acontece. Não temos a mínima ideia. Nós só sabemos quando ele volta. E muitas vezes, quando volta, se lembra de algumas passagens, se lembra de alguma coisa que viveu. Pouca coisa, porque nós sabemos que o nosso cérebro físico não tem condições de viver 2 vidas, a do lado de lá e a do lado de cá. Ele não aguenta essa carga energética. Mas fica algumas recordações. E muitas vezes, o ser, depois de passar por isso, ou passar pelas experiências de quase morte, eles mudam. Mudam completamente. Agora me diz por quê. Não sabemos. Mas uma coisa a gente tem certeza. Nós
Não somos donos da vida. E a eutanásia é assassinato. Certo, William? Pois é, exatamente. Eu acho que isso a gente tem que colocar um ponto final nessa conversa, dizendo que a eutanásia é assassinato. E quando a gente fala de aborto, é uma eutanásia também, porque você está matando um ser vivo. O aborto nada mais é do que você matar um espírito em processo de reencarnação antes dele ter oportunidade de se defender. Ele é muito mais difícil, inclusive, para o próprio espírito, porque ele não teve a menor oportunidade de poder se proteger em relação a isso. Então, é um tema que eu acho que ele diz muito bem, e foi o que eu mencionei. Poucas coisas na doutrina espírita e na Umbanda são capitais, elas são isso não pode ou isso não deve. Essa é uma que ela diz exatamente isso. Só quem pode tirar a vida é quem a deu, e é Deus. Então, uma vez que você está encarnado, aproveite. Se você está passando por essa etapa de letargia física, como disse a Vânia, fazendo outras coisas no plano espiritual, não acho que você vai fazer isso, vai favorecer ou facilitar a vida dessa pessoa quando você interrompe essa encarnação. Isso não é uma coisa que vai trazer benefício, tá certo? Então, eu acho que era isso, minhas amigas, meus amigos que nos estão assistindo. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do canal Conversando sobre Espiritualidade. Não se inscreva no canal, clique no seu botãozinho aqui do lado esquerdo e você terá uma surpresa bem gratificante. Deixa o like. Muito bom a gente ter o seu like como pagamento pelo trabalho que a gente realizou. Não custa nada, meu amigo. É só um cliquezinho, é só o botão do mouse dando um cliquezinho, só isso. Para a gente faz um favor imenso, nos ajuda muito a sermos melhor reconhecidos e o YouTube a mandar esse vídeo para mais pessoas. Maratonem os nossos vídeos. Temos já praticamente um ano de trabalho aqui no YouTube e, junto com os nossos shorts, a gente já passa de 600 vídeos colocados. Sendo que esses aqui de conteúdo exclusivo, que é o que nós chamamos, eles têm aí aproximadamente 70 já publicados. Temos também o estudo do Livro dos Espíritos, as aulas do professor Nestor e shorts todos os dias para vocês poderem curtir e estarem conosco, deixando o like, comentando, compartilhando para mais gente poder ver essa informação. Estamos juntos mais uma vez. Um grande beijo no coração de todos. Axé. Axé, axé para todos. Anjo. Axé. Repete o axé porque falou o anjo junto. Axé.